E a gente vai falar de uma planta que é xodó do quadro verde, a orquídea. Os nossos telespectadores mandam muitas fotos dessa flor. É que quase todo mundo já comprou ou ganhou uma, né? Mas você sabe mesmo como cuidar dela? Quando ela floresce, quando ela cresce, como replantar? A Ananda Apple vai te ensinar direitinho como fazer tudo isso. Mas antes, a gente vai ver com a Ananda onde que ela está exatamente. E, Ananda, tem a história, a gente está falando de dengue agora há pouco, e a orquídea também tem muita oscilação com relação a isso, eu não estou enganado, né? Porque concentra ali água, né? Você explica tudo para a gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Acho que você está falando da bromélia, que guarda água no tanque. Entendo tudo? Porque a orquídea não guarda água, não. Ela só então fica é isso. úmida nas raízes, quando seca a gente molha de novo. Mas como em breve a gente vai falar sobre isso também. Eu entendo tudo Mas disso. Ainda bem que tem você, Ananda Apple, aqui para me salvar, confundindo bromélia com orquídea. Depois vão dizer que eu estou aéreo aí, com razão. Mais se você vier nessa exposição aqui, porque tem 700 orquídeas aqui no bairro da Liberdade, na exposição da OSP, só dos colecionadores, aquilo que eles não vendem de jeito nenhum. Por exemplo, coisas diferentes, vem da Ásia, esta que é um Grammatophyllum, só numa haste tem 112 flores. É uma coisa assim que só mesmo colecionador sabe cuidar. Por falar em quantidade de flor, dá uma olhada nessa Brassulélio Cattleya, com essa cor meio rosa, meio lilás, super cheirosa, tem cerca de 15 anos, é uma mistura de várias espécies brasileiras. Em cima é uma das campeãs da exposição, é um híbrido, é um cruzamento de Miltônia, uma miltácea, que a cultivadora estava me falando que deu errado. Era para aqui ser bem magrinho, mas ficou gordinho, por isso que ela ficou tão grande e chama a atenção. Chama a atenção também esse Dendrochilum, que é asiático. As flores parecem pérolas penduradinhas num colar. Como tem 50 hastes, estão aí 3.000 flores pedindo para ser polinizadas pelos insetos. Embaixo, a gente vê uma Miltônia moreliana, que é brasileira, típica do Espírito Santo, está maravilhosa, parece um veludo com essa cor meio uva, meio vinho. Eu tenho uma em casa cultivada em pedaço de madeira. Super diferente também da Ásia, esse Bulbophyllum, que parece uma margarida. Isso que sacode assim, lembrando uma pétala, na verdade, cada fiozinho é uma flor independente. São 15 flores, coisas da Ásia. Mas também tem orquídea bem pequenininha e muitas outras. Só nesse andar de cima são 700 orquídeas e embaixo orquídeas a partir de R$ 8,00 para você comprar aqui na rua São Joaquim, 381, de hoje até domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. E você tem dúvida? O que faz com a orquídea depois que ela começa a ficar apertada no vaso? A gente ensina como é que faz, Rodrigo. Agora não tem mais erro. Boa, e se eu ganhar de presente, jamais vou dizer, nossa, que lindas são essas bromélias, né? Depois dessa aula de Ananda Apple. Vamos ver a reportagem que a Ananda fez, então, sobre o replantio de orquídeas. Algumas orquídeas são cultivadas direto na terra, como as Paphiopedilums, conhecidas como sapatinhos, ou cimbídeos, que gostam de terra porosa e não adianta amarrar em árvore que elas não grudam. Já orquídeas Phalaenopsis e Catasetums preferem vasos transparentes para que as raízes recebam luz. Isso porque o habitat delas são as árvores, onde se fixam com as raízes expostas sem causar qualquer problema. A maioria das que estão à venda tem este comportamento, por isso vão bem em pedaços de troncos que podem ser comprados em casas especializadas. Cattleyas também crescem em árvores, mas se adaptam em vasos com substrato de cascas. Orquídeas como estas não podem receber terra para não apodrecer as raízes. E quando as orquídeas ficam apertadas ou com muitas raízes do lado de fora, é hora de replantar. Você precisa de um vaso limpo, com 2 centímetros a mais que o anterior e que tenha vários furos para arejar a planta. No fundo, para a drenagem, pode usar brita, mas é mais ecológico aproveitar cacos de vasos quebrados ou pedaços de isopor. Essa dica vale para qualquer planta e é custo zero. Já essas bolinhas de argila expandida, risque do seu caderninho porque fazem mal às orquídeas. O substrato é uma mistura de casca de pinos e de coco e carvão. Há tamanhos diferentes conforme o tamanho da planta, mas tem sempre que ser esterilizado para evitar fungos e bactérias.
Para dar umidade, esfagno, um musgo que absorve muita água e dura em média 1 ano. A orquidófila Creusa Miller começa o replantio cortando as partes secas da planta com tesoura esterilizada. Outra coisa que é importante tirar é essa espata seca. Por quê? Porque aqui atrás se acumulam os bichinhos, os insetos, pulgões, conchonilha. Então a gente limpa, tira e é sempre depois da floração que ela cede, tá bem fácil. Depois, Creusa retira a planta do vaso. Vamos tirar, ela vai sair inteirinha. O substrato antigo sai fácil com um palito. Ela corta as raízes velhas, que são escuras e secas. No vaso novo, 1/3 é preenchido com isopor para drenagem. E por cima, um pouco de substrato grosso que ajuda a segurar a planta. A fixação também é feita com hastes de bambu. Se ela não fica firme, o que acontece? Ela tomba, ela não vai enraizar rapidamente, ela vai se sentir insegura. Então a planta precisa estar bem firme e segura no vaso. As hastes são amarradas com um plástico em forma de 8 para não apertar a planta. A orquídea Cattleya fica com a parte mais antiga junto da borda e a mais nova tem mais espaço para crescer. Creusa cobre as raízes com o substrato e acrescenta um pouco de esfagno para segurar a umidade. Ela cobre as raízes com o substrato apertando da borda para dentro com cuidado. Por fim, 2 colherinhas de adubo. Só regue em 3 a 5 dias para evitar bactérias nos cortes recém-feitos. E depois, regue sempre que o substrato estiver seco. No ano seguinte, as orquídeas voltam a florescer. E as fotos, hein, Ananda? Mostra pra gente aí a orquídea que a telespectadora fez direitinho, que você ensinou na reportagem. Tem isso? Já te mostro, porque vou dar mais uma dica, Rodrigo. Olha só, um pedaço de madeira, só com esses cortes assim, já ajuda muito a colocar uma orquídea. Quem não tem árvore pode pegar tabuinhas assim, fazer os cortes e elas ficam fixas, adoram, é só misturar um esfagno para ficar úmido e pronto. Então vamos às fotos, aliás, muito parecida com algumas orquídeas que a gente tem aqui. A Helena Licati, de Jundiaí, fotografou o dendróbio dela, que está com 6 hastes, portanto, são quase 200 flores dessa flor típica de agosto, setembro. O Cleiton Silva é de São Bernardo do Campo e mandou 2 fotos para a gente de um cacto orquídea. É um tipo de cacto que dá essa flor diferente, que só abre à noite, por isso que é difícil a gente conseguir fotografar, e abre de noite para atrair morcegos e mariposas para polinização. E a Silvia Masquete, ela também é do interior, Botucatu. Ela fotografou essa bolinha, que é uma Zinnia liliput. Zinnia é uma típica flor de jardim de vovó, que a gente vê cada vez mais raramente. Também fotografou uma coleção de suculentas que ela mantém em potinhos e fica muito bonito. Suculenta não precisa de muita água. E, por fim, ela mandou a foto da primavera dela, que também é conhecida como buganvília, que está por cima de um muro fantástica. Aí eu nem ouso pensar quantas flores tem, porque é um espetáculo esse tipo de trepadeira, que é muito comum aqui no Brasil, Rodrigo. Bonito mesmo. Obrigado, viu, Ananda Apple? Boa sexta, bom final de semana para todos aí.